Eu fui pra Inglaterra, eu já tinha um bom domínio do inglês, eu terminei meu curso no final de 2015, eu fui pra Inglaterra em 2019, já sendo professor. Então eu tava muito em contato com o inglês. Uhum. Só que é o seguinte, eu aprendi o inglês americano e decidi ir pra Inglaterra, né? Então, Welcome to. teve uma vez, aliás, eu não sei se eu contei essa história pra vocês. Estava eu lá no aeroporto, atendendo. Aí eu falei pra uma moça inglesa: Ah, eu tô indo pro seu país. Aí ela: Ah, que legal, você vai quando? Eu falei: Ah, vou em agosto. Isso a gente tava em fevereiro. Ou março, estávamos em março. Ela falou: Ah, pra onde você vai? Eu falei: Ah, eu vou pra Liverpool. Ela olhou assim pra mim com uma cara. Assim, o sorriso dela parou na hora. Aí eu falei assim: Mas por quê? O que aconteceu? Tem alguma coisa de errado com Liverpool? O que tá acontecendo lá que eu não tô sabendo? Não tá dando mangá. Aí ela: É que eu não entendo o que eles falam. Bem- E sabe o que é engraçado? A gente fala de perrengue e nós já somos pessoas mais informadas porque trabalhamos no aeroporto. Mas eu lembro de uma senhora, quando eu trabalhei um tempinho, 6 meses na Air France, que ela estava indo de... Como é aquela roupa feminina que fica aparecendo a barriga? Como assim? Cropped. Cropped? Ah, Ela- body? Body? um body. Eu acho que era... Não sei se era um body, um Aham. cropped, uma coisa assim. Entendi. Aí ela tava Entendi. com um shorts jeans na canela Aham. e uma rasteirinha indo pra França. Só que isso era novembro, No inverno. no inverno. Aí eu falei assim: Senhora, Tudo bom. a senhora sabe que tá fazendo frio na França? Se voa direto pra lá. Não tinha nenhuma Aham. conexão, sei lá, num Sim, Panamá, algum sim. lugar assim, mas até tropical, que ela pudesse trocar de roupa no meio do caminho, comprar alguma coisa. Não, ela ia direto pra França. Sim. Eu falei: Ô, minha senhora, ninguém te avisou, não? Aí eu conto, você Quanto conta. Exatamente. Então, gente, quando vocês forem viajar, olha só essas situações. Pesquisa. A gente pesquisa já. Então, a gente pesquisando, nós não estamos livres de nenhum perrengue, de nada que possa acontecer com a gente. E imagine só se você não pesquisar o mínimo do lugar pra onde você vai. É bem por isso. Teve até uma senhora também no check-in da Air France que ela chegou no meu balcão, tava ajudando ali no check-in. Aí ela: Moço, eu não falo nada de francês. Aí eu: Minha senhora, faz quanto tempo que você reservou essa passagem? 6 meses. Aí eu: Mas você tá preocupado com isso agora? Pronto pra embarcar, senhor? É daqui pro embarque. Entendeu? Então, Só tem 12 horas pra aprender, então. vamos lá, bonjour, como ça va? Aí eu vou Isso. começar. Entendeu? Então, cara, é um nível, porque a gente sabe que se você tem pelo menos um nível básico de inglês, pelo menos você já consegue se virar, você consegue se comunicar. Porque a questão não é só perguntar preço. Preço é a coisa mais fácil. Ó, preço é a coisa mais fácil de você pedir no exterior. Por quê? Porque tá todo mundo querendo vender. Então, o vendedor, ele vai dar um jeito de falar com você, porque ele quer seu dinheiro. Então, com isso daí, vocês não precisam se preocupar: não vou conseguir falar com o vendedor. Vai. Agora, É verdade. pedir informação no aeroporto, chegar no hotel, pedir informação no hotel, chegar num passeio, pedir informação no passeio, tudo isso daí, realmente, às vezes as pessoas não vão, né, se esforçar pra te entender. Não, nem um pouco. Eu lembro de uma situação na Inglaterra, inclusive, em Southampton, que no McDonald's tava tudo precinho ali, bonitinho, aí ela perguntando: você quer mais alguma coisa? Com aquele sotaque lindo, né? Que você fala: o que você tá falando, moça? De onde você é? Eu não aprendi esse inglês, não. Né? De Deus, não, isso daqui. E aí eu lembro dela comentando, perguntando: você quer mais alguma coisa? E os 3 brasileiros que estavam do meu lado pedindo, eles não estavam entendendo. Eu, tipo, ela tá perguntando se você quer mais alguma coisa. E ele, tipo, congelado, assim, na cara dela. E eles até falavam inglês, não era um básico, assim, meio que pro intermediário, mas realmente estava um sotaque muito forte, muito acentuado. E aí, pra entender, realmente, era só entender no cenário do que você tava fazendo. Você vai no McDonald's no Brasil, a pessoa pergunta se quer adicionar extra não sei o quê, lá. E ali ela tava fazendo exatamente a mesma pergunta, a mesma coisa, né? Então era simples de pegar pelo contexto, mas aí você tem que ter jogo de cintura pra entender, né? Exatamente, tem que ter muito jogo de cintura pra você entender o contexto ali da viagem internacional, do que você vai perguntar. E, aliás, uma dica também pra todo mundo é: estude o sotaque local. Porque eu fui pra Inglaterra, eu já tinha um bom domínio do inglês, eu terminei meu curso no final de 2015, eu fui pra Inglaterra em 2019, já sendo professor. Então eu tava muito em contato com o inglês. Só que é o seguinte, eu aprendi o inglês americano e decidi ir pra Inglaterra, né? Então, Welcome to.
Teve uma vez, aliás, eu não sei se eu contei essa história pra vocês. Estava eu lá no aeroporto, atendendo. Aí eu falei pra uma moça inglesa: Ah, eu tô indo pro seu país. Aí ela, ai, que legal, você vai quando? Eu falei, vou em agosto. Isso a gente tava em fevereiro, ou março, estávamos em março. Ela falou, pra onde você vai? Eu falei, eu vou pra Liverpool. Ela olhou assim pra mim com uma cara. Assim, o sorriso dela parou na hora. Aí eu falei assim, mas por quê? O que aconteceu? Tem alguma coisa de errado com o Liverpool? O que tá acontecendo lá que eu não tô sabendo? Não tá dando mangueira. Aí ela, é que eu não entendo o que eles falam. Ela nasceu lá. É. Ela vive lá e ela não entendia o pessoal de Liverpool. Aí o que ela fez? Ela pegou um vídeo no YouTube do jogador de futebol, não sei se vocês conhecem, porque eu também não sou muito ligado ao futebol, mas o Ronnie, do Manchester. Sei. Então, pegou Manchester, né? Ela pegou uma entrevista com ele e mostrou assim pra mim, você tá entendendo alguma coisa? Aí eu, não. What? Aí ela, eu também não. Mas aí eu já levei em consideração que jogador de futebol, às vezes, também é difícil de entender. Né? Eu vou considerar que às vezes eles não... Viaja bastante. não fala coisa com coisa, né? Tá ali, acabou o jogo, tá ainda, né? Cansado, Sim. Voltando. ofegante. Exatamente. Então eu falei, tudo bem, eu vou dar esse ponto positivo pra mim. Mas eu falei, poxa, ela nasceu lá. Então tem muito aluno que fala, nossa, que acha que tem obrigação de saber tudo, de entender tudo, né? E ela nasceu lá e ela não entendia. Mas aí o que eu fiz? Eu aprendi o sotaque deles. Eu fiquei... Isso foi em março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Eu fui em setembro pra lá. Então, em 6 meses, eu fiz uma imersão no sotaque do norte da Inglaterra. Sendo que quando eu cheguei lá, eu sabia gírias. A professora até olhou pra mim e falou, mas como você sabe essas palavras? Mano, olha só que loucura. Eu assisti vídeo de um coreano chamado Korean Billy. Ele morou um tempo em Liverpool e ele fazia vídeos sobre o sotaque de Liverpool. Todo mundo em Liverpool conhece Korean Billy. O cara da Coreia do Sul que faz vídeo sobre o sotaque deles. E foi assim que eu me dei muito bem. Você fala Que até nos seus show. cursos, né? Durante as aulas, você coloca exatamente o vídeo pra gente pegar realmente o inglês da vida real. Então isso Exatamente. com certeza Ah, e muito bom. você é meu aluno, né? E a Lari também daqui a pouco vai A vida estar como com a ela é. gente. Com assim espero. certeza, com certeza. A Verdade. vida como ela é, né? A gente tem que... Na aula passada, a gente pegou um vídeo do Will Smith. Isso. E aí, por que eu peguei isso? Porque é o inglês real. Eu falei, gente, aqui ele não está como ator. Aqui ele está como pessoa contando de uma experiência dele. Não tem roteiro. Nós vimos os vícios de linguagem que eles usam lá Exato. e tudo. A gente analisou tudo. É tipo, isso Até é o inglês real. erros que eles cometem. Foi bem legal. Exatamente. É bem legal essa parte da aula, porque a gente consegue realmente entender daquilo que você vai usar na prática. Se a gente colocar aqueles áudios, né, igual que você fala, se colocar aqueles áudios bonitinho, que é gravado, com microfone e tal, né, abafador de ruído, cara, isso não é a realidade. A gente não vai chegar no McDonald's e falar, gente, cala a boca aí, fica quieto, a gente tá pedindo meu lanche aqui agora. Peraí, não vai ser desse jeito, né? Exatamente. É bem diferente. Nossa, mas você falou da Inglaterra que é difícil de entender. Eu lembro que eu fui no McDonald's. Aí a moça, 34. É bem 34. isso. Eu senti agora, fiz um 35. McLanche feliz. Meu, e eu aqui, ó, segurando a risada. Porque pra gente soa um pouco engraçado. Exato. Né? Parece que fala cantando, né? É, exatamente. É um fala meio cantado. Então fica divertido, vamos dizer assim, né? Fica divertido de ouvir. Mas, cara, que experiência ímpar. Eu lembro que na Rússia realmente era bem difícil. Nossa, mas É verdade, você foi pra muito Rússia. difícil de entender. Era muito complexo, assim. Era um inglês... Aliás, eles já não gostam, né, de falar inglês ali em si. Eu lembro de eu apontando pra imagem e eles, tipo... falando alguma coisa em russo e, tipo, balançando a cabeça falando não. E eles não têm nenhum esforço, né? Não fazem nenhum esforço pra te ensinar. Tipo, tenta aí, então, se mata aí.